Eu me lembro do momento exato em que soube que estávamos quebrados. Ainda consigo visualizar minha mãe na geladeira e o olhar no rosto dela. Eu tinha 6 anos de idade e cheguei em casa para almoçar durante o intervalo da escola. Minha mãe dava a mesma coisa todos os dias: pão e leite. Quando você é criança, nem pensa sobre isso, mas acho que era tudo que podíamos comprar. Naquele dia, eu cheguei em casa, entrei na cozinha e vi minha mãe na geladeira com uma caixa de leite, como sempre. Mas, naquela vez, ela estava misturando algo. Ela estava balançando, sabe? Eu não entendi o que estava acontecendo. Ela me trouxe o almoço e estava sorrindo, como se tudo estivesse bem. Mas eu percebi na hora o que estava acontecendo. Ela estava misturando água no leite. Não tínhamos dinheiro suficiente para o resto da semana. Estávamos quebrados, não apenas pobres, mas quebrados. Meu pai havia sido um jogador profissional de futebol, mas estava no fim de sua carreira e não havia mais dinheiro. A primeira coisa que perdemos foi a TV a cabo. Acabou o futebol, acabou o match of the day, acabou o sinal. Chegava em casa à noite e as luzes estavam sempre apagadas. Sem eletricidade por 2, 3 semanas de uma vez. Eu queria tomar banho e não havia mais água quente. Minha mãe esquentava a chaleira no fogão e eu ficava em pé no chuveiro jogando água quente na minha cabeça com um copo. Houve ocasiões em que minha mãe precisava pedir pão emprestado da padaria no fim da rua. Os padeiros nos conheciam, eu e meu irmãozinho, então deixavam que ela pegasse uma fatia de pão na segunda-feira e pagar apenas na sexta. Eu sabia que tínhamos problemas, mas quando ela estava misturando água no leite, eu percebi que já era, sabe? Essa era a nossa vida. Eu não disse uma palavra, eu não queria estressá-la. Eu apenas comi meu almoço, mas eu juro por Deus, eu fiz uma promessa a mim mesmo naquele dia. Era como se alguém tivesse estalado os dedos e me acordado. Eu sabia exatamente o que precisava fazer e o que iria fazer. Eu não podia ver minha mãe vivendo daquele jeito. Não, eu não aceitaria aquilo. As pessoas no futebol amam falar sobre força mental. Bom, eu sou o cara mais forte que você vai conhecer, porque eu me lembro de me sentar no escuro com meu irmão e minha mãe, rezando, pensando, acreditando, sabendo que um dia aconteceria. Não contei minha promessa pra ninguém por um tempo, mas alguns dias eu chegava em casa da escola e encontrava minha mãe chorando. Então, eu finalmente disse um dia: mãe, tudo vai mudar, você vai ver. Eu vou jogar futebol pelo Anderlecht e vai acontecer rápido, vamos ficar bem. Você não precisa mais se preocupar. Eu tinha 6 anos. Eu perguntei pro meu pai: quando é que eu posso começar a jogar futebol profissional? E ele disse: aos 16 anos. E eu respondi: ok, 16 anos então. Aconteceria, ponto final. Deixa eu te dizer uma coisa. Todo jogo que eu já disputei foi uma final. Quando eu jogava no parque, era uma final. Quando eu jogava no recreio do jardim de infância, era uma final. Eu estou falando sério pra caralho. Eu tentava rasgar a bola todas as vezes que eu chutava, força total. Eu não estava chutando com R2, brother. Não era chute colocado. Eu não tinha o novo FIFA, eu não tinha um PlayStation. Eu não estava brincando, eu estava tentando te matar. Quando eu comecei a ficar mais alto, alguns dos professores e pais começaram a me estressar. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que ouvi um dos adultos dizer: ei, quantos anos você tem? Que ano que você nasceu? E eu fiquei tipo: quê? Tá falando sério? Quando eu tinha 11 anos, eu jogava pela base do Liers. Um dos pais do outro time literalmente tentou me impedir de entrar no gramado. Ele disse: quantos anos tem esse moleque? Onde é que tá o documento dele? Da onde que ele veio? E eu pensei: da onde que eu vim? O quê? Eu nasci na Antuérpia, eu vim da Bélgica. Meu pai não estava lá porque ele não tinha o carro para me levar aos jogos fora de casa. Eu estava completamente sozinho e precisava me impor. Eu fui pegar meu documento na minha mala e mostrei para todos os pais. E eles passaram de mão em mão inspecionando. E eu lembro do sangue subindo na minha cabeça. E pensei: ah, eu vou matar o seu filho mais ainda agora. Eu já ia matar ele, mas agora eu vou destruir. Você vai levar seu filho pra casa chorando agora. Eu queria ser o melhor jogador de futebol da história da Bélgica. Esse era o meu objetivo. Não apenas bom, não apenas ótimo, o melhor. Eu jogava com muita raiva, por causa de muitas coisas. Por causa dos ratos que viviam no nosso apartamento, porque eu não podia assistir a Champions League, pela maneira como os outros pais olhavam pra mim. Eu estava em uma missão. Quando eu tinha 12 anos, eu marquei 76 gols em 34 partidas. Eu marquei todos eles usando as chuteiras do meu pai. Quando os nossos pés ficaram do mesmo tamanho, nós compartilhávamos. Um dia, eu liguei para o meu vô, o pai da minha mãe. Ele era uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ele era a minha conexão com o Congo, de onde minha mãe e meu pai vieram. Então, eu estava com ele no telefone e um dia eu lhe disse: eu estou indo muito bem, vô. Eu fiz 76 gols e ganhamos a liga. Os grandes times estão começando a me notar. E geralmente ele queria ouvir sobre os meus jogos, mas naquela vez estava estranho. Ele disse: boa, Ron, boa, isso aí, isso é ótimo. Mas você pode me fazer um favor? E eu disse: claro, vô. Qual é? Ele respondeu: você pode cuidar da minha filha, por favor? Eu me lembro de ter ficado confuso sobre o que o meu vovô estava falando. Eu disse: a mamãe? Claro, estamos bem, estamos ok. Ele disse: não, você tem que me prometer. Você pode me prometer? Cuida da minha filha, apenas cuida dela pra mim, tá bom? E eu disse: sim, vovô, entendi, eu prometo. 5 dias depois, meu vô morreu.
Então eu entendi o que ele queria dizer. Eu fico muito triste pensando nisso, porque eu gostaria que ele estivesse vivo mais uns 4 anos pra poder me ver jogar pelo Anderlecht, pra ver que eu cumpri minha promessa, sabe? Pra ver que tudo ficaria bem. Eu disse para minha mãe que eu conseguiria chegar lá quando eu tivesse 16 anos. Eu errei por 11 dias. 24 de maio de 2009, a final do playoff, Anderlecht versus Standard Liège. Aquele foi o dia mais doido da minha vida, mas precisamos retroceder um pouco. Porque no começo da temporada, eu mal estava jogando pelo Sub-19 do Anderlecht. O treinador me colocou na reserva e eu pensava, como que eu vou conseguir um contrato profissional no meu aniversário de 16 anos se eu ainda estou no banco do Sub-19? Então, eu fiz uma aposta com o meu técnico. Eu disse pra ele, eu garanto pra você, se você me colocar pra jogar, eu vou fazer 25 gols até dezembro. Ele riu. Ele literalmente riu da minha cara. E eu disse, vamos fazer uma aposta? Ele falou, beleza. Mas se você não fizer 25 gols até dezembro, você vai pro banco de reservas. E eu disse, certo, mas se eu vencer, você vai limpar todas as minivans que levam os jogadores pra casa depois do treino. E ele topou. E eu disse, e mais uma coisa, você vai ter que fazer panqueca pra gente todos os dias. Foi a aposta mais estúpida que o homem já fez. Eu tinha 25 gols em novembro. Estávamos comendo panqueca antes do Natal, mano. Que sirva de lição, você não mexe com um garoto que está com fome. Eu assinei contrato profissional com o Anderlecht no meu aniversário, 13 de maio. Fui direto comprar um novo FIFA e um pacote de TV a cabo. Já era o fim da temporada, então eu estava em casa relaxando. Mas a Liga Belga estava doida naquele ano, porque Anderlecht e Standard Liège estavam empatados em pontos. Então haveria um playoff de 2 partidas para decidir um título. Durante o jogo de ida eu estava em casa assistindo TV como qualquer torcedor. Então no dia anterior ao jogo de volta, eu recebi uma ligação do técnico dos reservas. Alô? E aí, Lukaku? O que você tá fazendo? Ah, vou jogar bola no parque. Não, faz suas malas, vem pra cá agora mesmo. Por quê? O que eu fiz? Não, você precisa sair pro estádio agora, o time principal pediu por você. O quê? Eu? Sim, você, venha. Agora. Eu literalmente corri pro quarto do meu pai. Pai, levanta, porra! Precisamos correr. O que foi, filho? O que aconteceu? Anderlecht, cara! Eu nunca vou esquecer, eu cheguei ao estádio e praticamente corri pro vestiário. O roupeiro disse, ok garoto, que número você quer? Eu falei, me dá 10. Não, sério, que número você quer? Jogadores que vêm da base usam números acima do 30. E eu falei, bem, então 3 mais 6 é igual a 9. Esse número é legal, então me dá 36. Naquela noite, no hotel, os jogadores adultos me fizeram cantar uma música pra eles no jantar. Eu nem me lembro qual música escolhi, minha cabeça tava girando. No dia seguinte, meu amigo literalmente bateu na porta da minha casa pra ver se eu queria jogar futebol. E minha mãe disse, ele saiu pra jogar. E meu amigo falou, jogar onde? Ela falou, na final. Saímos do ônibus no estádio e cada jogador estava usando um terno legal, menos eu. Eu saí do ônibus usando um terrível agasalho e todas as câmeras da TV estavam na minha cara. A caminhada para o estádio foi de talvez uns 300 metros. Talvez uma caminhada de 3 minutos. Assim que coloquei meu pé no vestiário, meu telefone começou a explodir. Todo mundo havia me visto na televisão, eu recebi mais de 25 mensagens em 3 minutos. Meus amigos estavam ficando loucos. Mano, por que você tá no jogo? A única coisa que respondi foi o meu melhor amigo. Eu disse, mano, eu não sei se eu vou jogar. Eu não sei o que tá acontecendo, mas continua vendo TV. Aos 18 minutos do segundo tempo, o treinador me colocou em campo. Eu corri no gramado pelo Anderlecht aos 16 anos e 11 dias. Perdemos a final aquele dia. Mas já estava no céu. Eu cumpri a promessa pra minha mãe e pro meu avô. Aquele foi o momento em que eu soube que ficaríamos bem. Na temporada seguinte, eu ainda terminava meu último ano no colégio e jogava a Liga Europa ao mesmo tempo. Eu precisava levar uma grande mochila para o colégio para poder pegar um voo no fim da tarde. Vencemos a Liga com folga. Foi uma loucura. Eu realmente esperava que tudo isso acontecesse, mas talvez não tão rápido. De repente a imprensa estava crescendo em torno de mim. E colocando todas essas expectativas nas minhas coisas corriam bem, eu li os artigos de jornal e eles me chamavam de Romelu Lukaku, o atacante belga. Quando as coisas não corriam bem, eles me chamavam de Romelu Lukaku, o atacante belga descendente de congoleses. Se você não gosta do jeito como eu jogo, tudo bem. Mas eu nasci aqui. Eu cresci na Antuérpia, em Liège e em Bruxelas. Eu sonhava em jogar pelo Anderlecht. Eu sonhava em ser o Vincent Kompany. Eu começava uma frase em francês e terminava em holandês e colocava um pouco de espanhol, português ou lingala, dependendo do bairro que eu tivesse. Eu sou belga e é isso que faz esse país legal, certo? Eu não sei porque algumas pessoas do meu próprio país querem que eu fracasse. Eu realmente não entendo. Quando eu fui pro Chelsea e não estava jogando, eu ouvi eles dando risada de mim. Quando eu fui emprestado pro West Brom, eles estavam dando risada de mim. Mas tudo bem, se vocês não estavam comigo quando eu não tinha nada, vocês realmente não podem me entender. Sabe o que é engraçado? Eu perdi 10 anos de Champions League quando eu era criança. A gente não podia pagar. Eu chegava na escola e todas as crianças estavam falando sobre a final e sobre o que havia acontecido. Eu lembro de 2002, quando o Real Madrid jogou contra o Bayer Leverkusen, todo mundo falava, aquele voleio do Zidane, meu Deus, que golaço! E eu tinha que fingir que sabia do que estavam falando. 2 semanas depois,
A gente tava sentado na aula de computação e um dos meus amigos baixou um vídeo da internet e eu finalmente vi o Zidane dando aquele voleio. Naquele verão, eu fui pra minha casa assistir o Ronaldo Fenômeno na final da Copa do Mundo. A história de todo o resto daquele torneio eu ouvi das crianças da escola. Eu lembro que eu tinha buracos nos meus sapatos em 2002. Isso é a coisa mais legal do mundo pra mim. Eu apenas realmente gostaria que meu avô estivesse vivo pra isso. Eu não tô falando da Premier League, nem do Manchester United, nem da Champions League, nem da Copa do Mundo. Não é disso que eu tô falando. Eu apenas queria que ele estivesse vivo pra ver a vida que temos agora. Eu gostaria de ter mais uma conversa com ele por telefone pra poder dizer pra ele: viu, vô? Eu disse pra você, sua filha tá bem. Não tem mais rato na nossa casa, ninguém mais dorme no chão, não tem mais estresse, estamos bem, a gente tá bem. E eles não precisam mais checar nossos documentos, eles conhecem o nosso nome, Lukaku.